Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês, começando um novo trimestre com um tema aí, as três mensagens do Apocalipse, se referindo ao Apocalipse 14. Não conseguimos gravar ontem, mas já estamos aqui iniciando o trimestre. O vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas a gente vai falar um pouco aí sobre o contexto geral da lição. Acho que sempre é interessante falar quem é o autor, é o Mark Filler, que foi um grande evangelista da nossa igreja. Eu digo foi porque atualmente ele não está tão ativo, né, como era no passado. Ele chegou até a ser vice-presidente da nossa igreja no ano de 2005 a 2010. Ele atualmente é assistente da presidência geral da igreja, mas tem sempre uma mensagem boa para nós e agora irá contribuir como autor da lição desse trimestre. O interessante é que o autor ele fala sobre os eventos que ocorreram em 1844 e como a mensagem de Apocalipse 14 ela é importante para o tempo do fim. Na introdução, antes da lição, ele fala aí sobre os escritos de Nietzsche, Marx e Darwin, que eles escreveram em 1844 mensagens e esses três autores deturparam tanto a mensagem que hoje temos do Evangelho. Nietzsche tentando quebrar o conceito moralista, até rejeitando os 10 mandamentos. Karl Marx com um pensamento quebrando também aí a visão do mundo materialista, mas achando que a solução vem do homem, e a gente sabe que existe um grande conflito entre Deus e Satanás, e a vitória vem por meio de Cristo Jesus. E Darwin, com o seu pensamento aí da seleção das espécies, que todos vieram de um ancestral em comum, e na verdade nós acreditamos que viemos do nosso Deus e que tudo foi criado em 6 dias. Então a mensagem de Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs, houve o seu cumprimento em 1844, no qual originou aí o movimento adventista, primeiro um movimento que deu origem à igreja adventista. E nós cremos que esse movimento importante fala dessa remanescente do tempo do fim. E eu destaquei uma parte final que ele diz assim: as três mensagens angélicas são, em certo sentido, instruções para o avanço da igreja adventista do sétimo dia. Em sua essência, são o evangelho puro e simples, mas o evangelho apresentado no contexto da verdade presente. As três mensagens angélicas serão o tema do nosso estudo desse trimestre. Então, vamos estar juntos aí. E para chegar em Apocalipse 14, o autor primeiro faz uma introdução em Apocalipse 12, no qual até alguns dizem que Apocalipse 12 é o meio do livro, né? E seria ali o capítulo 2 está centrado no último livro da Bíblia e faz a transição de tudo que acontece antes de tudo e do que está por vir. Então, por isso que ele está bem no meio e por isso que é importante estudar. A lição até dessa semana, ela vai trabalhar aí com esse tema: Jesus vence, Satanás perde, que é o tema do grande conflito, e vai falar aí sobre as 4 grandes episódios do conflito entre Cristo e Satanás. O primeiro deles, a rebelião que houve no céu. O segundo, ele tenta matar o bebê Jesus. O terceiro, quando ele persegue a igreja na Idade Média. E o quarto, quando ele persegue a igreja agora em seus remanescentes. Você vê que até a ilustração da lição aparece um homem pisando a cabeça da serpente, como foi prometido lá em Gênesis. Jesus veio cumprir de vencer a Satanás na cruz. E assim a gente precisa entender que nesse conflito temos a oportunidade de escolher, porque você sabe que em uma guerra, como a gente vê agora é a Ucrânia e a Rússia, devido os seus líderes terem escolhido a guerra, o povo tem que se colocar de um lado ou do outro obrigatório. E neste conflito também, você tem que se colocar de um lado. E o lado que Deus te convida é você ficar no lado vencedor, porque Cristo venceu Satanás na cruz. E ao nos apegarmos a ele, podemos também vencer. E Apocalipse 12, o verso áureo, colocou o verso 17, diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante dos seus descendentes dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, Apocalipse 12, ele fala aí sobre o dragão e a mulher, que é Satanás e a igreja. Ele fala sobre a peleja no céu e como o dragão persegue a mulher. Como eu já disse,
as 4 ênfases aí da perseguição do inimigo, da peleja no céu, do perseguição do bebê, de ele perseguindo a igreja na Idade Média, e o remanescente, que tem até a ver com esse verso aí 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, Jesus vence, e o tema do domingo é a batalha no céu. Apocalipse 12, versos 7 e 9 diz assim, ó: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então veja só, esse dragão que é Satanás, ele foi expulso do céu de uma peleja contra Miguel, e nós acreditamos que Miguel é Jesus Cristo. Ele conseguiu enganar, porque essa é a sua obra, ele é enganador, uma parte dos anjos que se deslocaram do céu, e não é que eles vieram primeiro para a terra, eles foram expulsos do céu, e nós acreditamos, até Ellen White escreve no livro História da Redenção, que os anjos do Senhor foram avisando em todos os mundos que havia um inimigo agora, que o Satanás havia caído, e ele iria perseguir e tentar destruir o povo que servia ao próprio Deus. Então o homem ele foi avisado, mas acabou que o inimigo astuto conseguiu enganar Eva e consequentemente seu marido, com a visão errada que podia ser como Deus. Em outras palavras, vocês não precisam mais adorá-lo, vocês mesmos podem ser dignos de adoração. E você vê que o conflito sempre foi envolvendo a adoração. Adoração a Deus ou a si próprio ou o próprio inimigo. Porque se o inimigo ele consegue desviar de a gente adorar a Deus, ele já cumpriu o seu papel. E é aí que a gente precisa ter um cuidado, porque a adoração a Deus deve ser o foco da nossa vida. E o inimigo ele quer fazer com que a gente desista desse propósito de adorar o Senhor. O poder da escolha está estritamente alinhado com a capacidade de amar. Tirando o poder da escolha, destrói-se a capacidade de amar. O amor nunca pode ser forçado ou coagido, porque Deus ele quer que a gente sirva a Ele em amor, por escolha própria. Mas o inimigo ele quer que a gente desvie o foco, nos prender em vícios, para que a gente tenha dificuldade de voltar para os braços do Senhor. Pergunte a alguém que já saiu da igreja se foi fácil ele ir a primeira vez ou se é mais fácil voltar, mesmo sabendo o caminho. E você vai ver que a volta sempre é mais difícil. Envolve vergonha, envolve dificuldades em relação às barreiras que a maioria das vezes nós mesmos criamos. Nunca houve neutralidade no conflito, e a gente precisa entender isso. E não haverá na guerra final da terra. Assim como cada anjo escolheu o lado de Jesus ou de Satanás, a humanidade será levada a escolher no final, irrevogavelmente no fim dos tempos. Quem terá a nossa lealdade, adoração e obediência? Será que será o inimigo ou o Senhor? Você precisa definir isso. Diante disso, eis a notícia incrível de Apocalipse 12. Descreve o triunfo de Cristo nesse conflito. E tudo que nós usarmos o livre-arbítrio, temos que fazer escolha. Estar do lado de Deus, o lado vencedor, ou do lado perdedor, que é o lado de Satanás. Que você escolha hoje, querido, o lado de Cristo e faça aquilo que o agrada. Amanhã o vídeo será menor, como a gente gosta, de 5 minutos. Mas hoje teve a introdução e a lição de domingo. Fique junto conosco todos os dias às 6. Hoje foi um pouquinho mais tarde, mas amanhã eu garanto que estará no horário, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que está participando do estudo conosco, que a Tua graça e Teu poder esteja sobre ele. Abençoe a nossa semana no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.